Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a Polícia Federal intimou novamente o ex-presidente Jair Bolsonaro a prestar um depoimento. Desta vez, ele vai dar explicações sobre o caso de empresários que discutiram um golpe de Estado em mensagens de WhatsApp. Aqui você também vai saber que uma onda de calor está chegando no país entre amanhã e quinta-feira. E segundo o INMET, tem potencial de gerar recordes. A expectativa é de que as temperaturas máximas estejam próximas ou acima de 40 graus. E o centro-oeste e o sudeste deverão ser as regiões mais afetadas. E no noticiário internacional, o mundo ficou de olho hoje no Paquistão, porque por lá teve uma operação de alto risco para resgatar 8 passageiros que estavam presos em um teleférico que quebrou a 274 metros de altura no meio de montanhas. Esse resgate durou 14 horas. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. E eu começo esse episódio contando para você que o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a ficar no radar da Polícia Federal. Isso porque a PF intimou o ex-presidente a prestar um novo depoimento na investigação sobre o caso de empresários que discutiram um golpe de Estado em mensagens no WhatsApp. Logo mais eu explico para você essa história completa. A Polícia Federal marcou esse depoimento de Bolsonaro para a semana que vem, dia 31. Mas os advogados do ex-presidente querem ter acesso à investigação antes dele ser ouvido. Eu falei para você que novamente Bolsonaro virou alvo da PF porque só neste ano o ex-presidente foi ouvido 4 vezes. No mês de abril ele prestou 2 depoimentos em datas diferentes e um depoimento foi sobre as joias sauditas e o outro foi sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Em maio, Bolsonaro também foi à PF e falou sobre a suspeita de fraude em cartões de vacinação contra a Covid-19. E, por último, em julho, ele prestou esclarecimentos sobre o suposto plano de golpe de Estado que foi denunciado pelo senador Marcos Duval. Como eu expliquei aqui para você, dessa vez Bolsonaro vai dar explicações sobre um outro caso que envolve empresários que discutiam um golpe de Estado no WhatsApp. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento da investigação contra 6 dos 8 empresários que foram alvo de mandados de busca e apreensão em agosto de 2022 por causa de conversas sobre um suposto golpe que foram reveladas pelo site Metrópolis. Mas o ministro, ele concedeu à Polícia Federal mais 60 dias para que as investigações contra os empresários Luciano Hang e Meyer Joseph Nigri continuem. A apuração em relação a ambos os empresários está mantida para apurar o conteúdo do celular de Luciano Hang, que é o dono da Havan, e também um possível vínculo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos textos que foram enviados pelo WhatsApp, os empresários que eram apoiadores do então candidato à reeleição defenderam um golpe de Estado no Brasil caso o candidato do PT, Lula, vencesse as eleições de outubro para a presidência da República. Além disso, a Polícia Federal encontrou aí nos celulares conversas de Bolsonaro com os empresários que mostravam que ele ativamente ordenava que os donos das empresas repassassem fake news com ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral e às urnas eletrônicas. Essa informação ela foi encontrada no celular do empresário Meyer Nigri, da Tecnisa, que é acusado de organizar uma conspiração junto com outros empresários no caso de uma vitória de Lula nas eleições. Nessa conversa, um número atribuído ao ex-presidente Jair Bolsonaro dá ordem para que o empresário repasse ao máximo informações falsas sobre as urnas e sobre a atuação do TSE e do STF no processo eleitoral.
A mensagem ela foi escrita em junho do ano passado e ainda tem desinformações sobre pesquisas eleitorais dizendo que um instituto estaria inflando números a favor de Lula. Na sequência, o empresário da Tecnisa responde à mensagem do presidente e disse ter repassado a fake news para vários grupos. Em outra frente aí da apuração sobre esse caso, hoje a CPMI dos ataques golpistas se reuniu hoje, na teoria, para aprovar novas convocações e quebras de sigilo. E eu falei na teoria porque na prática não foi isso que aconteceu. O presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, cancelou a sessão por falta de acordo entre os congressistas que apoiam o atual governo e integrantes da oposição. Segundo o Arthur Maia, em uma reunião preliminar, o clima entre os parlamentares ficou muito acirrado e aí não foi possível chegar a um acordo. Hoje não foi possível porque há um clima muito acirrado, o pensamento de alguns de que investigar qualquer assunto referente às joias, o que faz sentido, é sair do escopo da CPMI. Por outro lado, eu também acho que fiscalizar urnas eletrônicas sai do escopo da CPMI. Enfim, eu acho que nessa reta final a gente precisa se ater ao que de fato diz respeito ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. E me parece que esse deveria ser o centro do debate da CPMI e as pessoas estão preocupadas com outros assuntos. Eu tentarei sempre puxar esse volante para o meio da pista, e o meio da pista é o 8 de janeiro. Uma curiosidade é que quem estava presente lá disse que foi possível ouvir vários gritos de parlamentares em diversos momentos nessa reunião, então o clima estava bem tenso. O principal ponto sem consenso do encontro foi o pedido de quebra de sigilo do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também a quebra de sigilo do celular da deputada Carla Zambelli e do advogado Frederic Wassef, e também do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Eduardo Girão, do Novo, disse que a bancada do PL se opôs à quebra de sigilo de integrantes do partido. Se esbarrou foi na questão do Valdemar Costa Neto, se esbarrou o pessoal do PL lá, e com todo respeito eu vejo razão nisso, que é quebra de sigilo, e de uma deputada, né, que é a Zambelli, entendeu? Aí muitos deputados aí disseram, mas aí... E aí o pessoal está fugindo um pouco do escopo da CPMI. E aí por isso que foi cancelado? E aí foi cancelado, o presidente ficou de pegar, analisar toda a pauta para definir exatamente o que é que deve ser. E essa história aí de hoje das mensagens de Bolsonaro com os empresários virou mais uma munição aí para os parlamentares que apoiam o governo. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, disse que o foco agora é na convocação de militares citados pelo hacker Walter Delgatti Neto e na quebra dos sigilos de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Nós temos vários, né? Tem o retorno do Mauro Cid, tem a vinda do Osmar Crivellati, que é outro ajudante de ordem, que não só negociou a pedra preciosa, mas como foi vender as joias também no exterior, estava junto na mesma equipe. Convocamos a vinda do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Tem o Ailton Barros, que foi o major amigo de Bolsonaro, que trocou muitas mensagens golpistas com Mauro Cid. E, além disso, tem o pedido de movimentação financeira de Michele e de Jair Bolsonaro, que nós também pedimos para colocar na pauta. A oposição hoje teve uma vitória. Conseguiu marcar o depoimento do general Gonçalves Dias. Ele era chefe do Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro. O depoimento dele ficou marcado para a semana que vem, no dia 31. A base do governo não queria que esse depoimento fosse marcado para evitar constrangimentos, mas a oposição foi a maioria e ele vai prestar depoimento na semana que vem. E do Brasil, agora vamos para a África do Sul, porque por lá está acontecendo a cúpula dos BRICS, que é o grupo que reúne países como Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. O presidente Lula está por lá e ele discursou. Durante a fala, ele criticou países ricos, elevou o tom contra o FMI e, sem citar diretamente a União Europeia, ele disse que não vai aceitar o que chamou de neocolonialismo verde. Essa cutucada aí do presidente é em relação ao acordo Mercosul e União Europeia, que
que não saiu do papel por exigências feitas pelos europeus, principalmente no quesito climático. No discurso, Lula disse que os países do BRICS devem lutar por um comércio mais justo e não aceitar medidas discriminatórias. Por ser uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo, previsível e equitativo. Não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias sob o pretexto de proteger o meio ambiente. Lula disse que o BRICS já ultrapassou o G7 no PIB mundial e defendeu a ampliação do bloco, desde que haja regras e critérios. Mas o presidente ele citou apenas a Argentina ao sugerir a entrada de mais países. Só para te situar, o G7 é o grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo, como por exemplo os Estados Unidos. No discurso de hoje, Lula também voltou a defender o uso de uma moeda comum para negócios entre países, sem depender do dólar, e até levantou a possibilidade de fazer comércio com a Argentina usando a moeda chinesa. O presidente também defendeu uma reaproximação com países africanos, dos quais, nas palavras do presidente, o Brasil nunca deveria ter se afastado. Ao falar aí sobre a relação do Brasil com o continente africano, Lula disse que o fluxo comercial do Brasil com a África corresponde a apenas 3,5% do comércio exterior brasileiro. É inaceitável que em 2022 o comércio do Brasil com a África tenha diminuído 1/3 com relação a 2013, quando era quase de 30 bilhões de dólares. O fluxo comercial com a África ainda corresponde a 3,5% do comércio exterior do Brasil. Nossa rede de acordos comerciais também é incipiente. Os acordos do Mercosul com a África Austral e com o Egito datam do meu segundo mandato. Hoje, mais de 65% das exportações do Mercosul para a África foram para países com os quais não há acordo em vigor. Há muito espaço para crescer. Além de um passado que nos une, também compartilhamos uma visão comum de futuro. Em meus 2 primeiros mandatos, o continente africano foi uma prioridade. Fiz 12 viagens à África e estive em 21 países. O Brasil está de volta ao continente, de que nunca deveria ter se afastado. A África reúne vastas oportunidades e um enorme potencial de crescimento. O ex-presidente Jair Bolsonaro não visitou a África durante os 4 anos de mandato e antes, Michel Temer esteve na região em 2018. Participaram do encontro de hoje o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, não compareceram, mas enviaram representantes ao evento. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Em nosso ensolarado Brasil, a energia solar já é a segunda maior fonte da matriz elétrica do país, superando a eólica recentemente e ficando atrás apenas das hidrelétricas. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Diante disso, o uso de placas solares em residências e empresas vem crescendo ao longo dos anos no país. E em termos de capacidade de geração, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia solar, já temos quase a mesma potência instalada da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior do Brasil e a segunda maior do planeta. E o Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, é líder em financiamento de placas solares e oferece linhas de crédito para a instalação de painéis solares para sua casa e negócios, que são sujeitos à análise. Conheça mais em bv.com.br ou siga o banco também nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, se prepare, porque o inverno vai ser bem quente nesta semana, viu? Uma onda de calor com potencial de gerar recordes está prevista para os próximos dias. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, 6 estados serão mais afetados, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás,
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. A expectativa é de que as temperaturas máximas estejam próximas ou acima de 40 graus e o Centro-Oeste e o Sudeste deverão ser as regiões mais afetadas entre quarta e quinta-feira. A instrução aí do INMET é para que nos dias de calor todos se mantenham hidratados e evitem o desgaste físico nas horas mais secas do dia, além também de evitar a exposição ao sol nos horários de pico. Nos dias seguintes, está prevista a chegada de uma onda de frio no sul e as demais regiões do país também devem sentir a queda do calor. Mudando completamente de assunto, eu vou atualizar você agora sobre aquele acidente envolvendo um ônibus que capotou com torcedores do Corinthians na rodovia Fernão Dias, na região metropolitana de Belo Horizonte, no domingo. A novidade do dia é que o motorista do ônibus também é o dono da empresa contratada para fazer a viagem, a CFV Martins Transportes. Kleber Felipe Vicente Martins, de 39 anos, segue internado no centro de terapia intensiva de um hospital e, segundo o último boletim médico, o estado de saúde dele é delicado, mas ele tem respondido bem aos cuidados médicos. Segundo relatos de sobreviventes, o motorista, que também é dono da empresa, chegou a gritar para os passageiros que o ônibus tinha perdido o freio. Isso antes do veículo bater contra um barranco e capotar na rodovia Fernão Dias, na descida da Serra de Igarapé. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a empresa não tinha autorização para viagens interestaduais de passageiros e, inclusive, já foi autuada em 2 fiscalizações no Rio de Janeiro pela prática clandestina. O veículo tinha a placa de Jacareí, que fica no interior de São Paulo. Hoje, os corpos de todas as vítimas da tragédia foram enterrados em cidades do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Agora, a Polícia Civil de Minas informou que vai começar a ouvir, nos próximos dias, as testemunhas do acidente. A instituição apura se houve uma falha mecânica que pode ter resultado nessa tragédia que matou 7 pessoas e deixou outras 27 feridas. Na economia, o caso da 123 Milhas continua rendendo. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse hoje que o governo federal não pretende proibir serviços de passagens por milhagem, como a 123 Milhas, mas que vai regulamentar o setor. Essa declaração do ministro acontece mesmo após a empresa anunciar na semana passada a suspensão de todos os pacotes e passagens da sua linha promocional, que afeta viagens com datas flexíveis já contratadas com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023. Só para você ter uma ideia do impacto disso, desde o anúncio sobre o cancelamento dos pacotes, os PROCONs do Rio de Janeiro e São Paulo já receberam mais de 3 mil denúncias de clientes da 123 Milhas. O ministro Márcio França falou da necessidade de regras para o setor e também mais transparência para proteger os consumidores. Eu acho que proibir não é o caso, mas é o caso de você ter alguma regulamentação, né? Qual é o saldo que elas têm, né? Da onde elas adquiriram? Qual é a transparência desses saldos? Então, assim, as regras dessas companhias que são virtuais são regras distintas das companhias aéreas, que tem sede, tem uma residência, enfim, que tem funcionários, né? Nessas aí, você, sinceramente, você não sabe nem onde é que ficam, onde é que estão, né? E se põe assim no lugar. Você comprou numa dessas companhias. Essas companhias fazem anúncios, publicidade dentro dos nossos próprios aeroportos, né? Então, assim, as pessoas são induzidas a achar que elas têm todo o lastro da gente. Aí chega lá na hora, o sujeito fala, agora eu não vou mais te devolver e você tem que pegar outras viagens. Mas eu não quero outra viagem, eu quero aquela viagem que eu havia comprado. Sobre este assunto, durante a programação da CBN, a gente ouviu a advogada especializada em direito do consumidor, a Maria Inês Dolce. Ela explicou que as pessoas podem ser ressarcidas não só pela perda da passagem, mas também por prejuízos com eventos, shows e hospedagem. Também pode ser opção do consumidor a rescisão do contrato com a restituição integral do valor pago, com correção monetária, eventuais perdas e danos que possam ter vindo a ocorrer. Lembrando que, nesse caso, por exemplo, seria os hotéis que foram pagos, né?
passeios, locação de veículos, dentre outros, desde que o consumidor tenha comprovação desses gastos. A Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça, notificou a 123 Milha a prestar esclarecimentos sobre como os consumidores afetados estão sendo ressarcidos e como funcionam os procedimentos de adiamento ou cancelamento de serviços e reembolso. Em nota, a 123 Milhas disse que a suspensão dos pacotes se deu por fatores econômicos e de mercado adversos e que os valores pagos pelos clientes serão integralmente devolvidos em vouchers com correção monetária. Aproveitando aqui que eu estou falando sobre economia, vou contar para você agora como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,51% aos 116.156 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,76%, cotado a R$ 4,941. Já o euro também fechou o dia em queda de 1,21%, cotado a R$ 5,359. No noticiário internacional, hoje um caso chamou a atenção do mundo. Lá no Paquistão, teve uma operação de alto risco para resgatar 8 passageiros de um teleférico no norte do país que quebrou a 274 metros de altura no meio de montanhas. Eu tenho medo de altura e só de pensar nisso, eu já começo a tremer aqui. Esse grupo ficou preso aproximadamente por 14 horas no meio do trajeto. Isso aconteceu depois que um dos 2 cabos de sustentação do teleférico se rompeu no momento em que eles estavam na cabine. Eles estavam indo para a escola porque a região que fica no norte do Paquistão é extremamente cheia de montanhas e por isso os teleféricos são o único meio de transporte de parte da população, inclusive dos estudantes. E entre os passageiros havia 7 crianças e adolescentes, além de um adulto e um professor da mesma escola. Ao longo do dia de hoje, as forças de resgate tentaram diversas vezes retirar os passageiros, mas ao menos 4 dessas tentativas fracassaram. Na primeira delas, uma das crianças chegou a começar a ser içada, mas a equipe viu riscos para a estabilidade da cabine do teleférico e abortou a missão. E aí o que mais preocupava as equipes eram os fortes ventos e o alto risco para a cabine, que ficou presa apenas por um dos cabos e balançava muito cada vez que os helicópteros das Forças Armadas se aproximavam. E com uma corda maior, aí sim, os helicópteros conseguiram içar as 2 primeiras crianças, mas as autoridades cancelaram essa operação quando começou a escurecer no local. O temor principal era de que o vento gerado pelo helicóptero chacoalhasse demais a cabine e desestabilizasse. Especialistas em travessias por cabo foram chamados ao local e encontraram uma outra saída, o resgate por cabos de sustentação colocados. Ainda assim, a equipe teve que correr contra o tempo. No total foram 16 horas de operação e no fim todo mundo foi resgatado. Segundo autoridades locais, o estado de saúde dos 8 passageiros é boa, mas eles estão sob cuidados médicos. E no esporte, o jogador Ronaldinho Gaúcho ele pode se dar muito mal, porque ele foi convocado hoje para prestar um depoimento na CPI das pirâmides financeiras na Câmara dos Deputados. Mas ele faltou e não explicou o motivo. Além de Ronaldinho, o irmão dele, o empresário Assis, também não compareceu. O Ronaldinho ele foi convocado para comparecer na CPI na condição de testemunha para falar sobre a empresa 18K Ronaldinho, que é uma empresa que foi apontada como uma pirâmide financeira pelo Ministério Público Federal. O ex-jogador alega que teve a imagem usada indevidamente. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, garantiu ao ex-jogador o direito de ficar em silêncio na comissão. Mas mesmo assim ele não foi e isso irritou os deputados. Por causa disso, ele foi convocado novamente para depor na quinta-feira e se ele não comparecer, uma condução coercitiva já foi autorizada, ou seja, ele vai ser obrigado a comparecer. O advogado do ex-jogador disse que Ronaldinho não apareceu porque ainda não foi intimado e que assim que for intimado, ele vai.
O advogado também nega qualquer participação societária na companhia e sustenta que Ronaldinho é vítima da 18K, que usou o nome dele e a imagem de forma indevida, sem autorização. Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo. E eu vou embora hoje com a cantora Preta Gil, porque ela teve alta hoje da UTI após passar por uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino. Ela disse nas redes sociais que agora ela está livre de células cancerígenas. Ela está na semi-intensiva e entrou em processo de remissão do câncer. E com essa boa notícia, com uma música da Preta, com Sinais de Fogo, que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail, que é o juliana.prado@cbn.com.br. Eu vi que vocês mandaram mensagens para mim, eu vou ler com calma porque eu voltei de férias e tem todas as demandas para fazer, né? E eu quero responder vocês com calma e também falar o nome de vocês aqui. Então, aguarde que nos próximos dias vocês estarão aqui no Panorama CBN. Não se esqueça também que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!